Gênesis 11, a Torre de Babel. Era a construção da Torre de Babel. Naquela época, a humanidade falava uma única língua, um único idioma. Então eles se uniram, resolveram fazer uma torre que atingisse os céus. Eles queriam atingir o céu. E eles pensaram assim, vamos nos unir e vamos fazer uma torre. Fizeram tijolos, então essa é a primeira referência a tijolos na Bíblia, né, naquela época. E nós vamos fazer um nome grandioso para nós vamos ser famosos. Desde aquela época, o ser humano fica buscando a celebridade, né? Queria ser célebre. E ninguém vai nos espalhar mais se nós conseguirmos fazer isso. Aí colocaram na disposição de fazer aquela obra. Só que Deus olhou lá de cima e pensou, se nós deixarmos que eles façam isso, não vai haver mais restrição para eles, ou seja, não vai ter mais limite. Eles vão achar que vão poder fazer tudo e vão fazer tudo o que eles querem. Então, desçamos e confundamos ele. Deus desceu e botou todo mundo, cada um falando uma língua. E depois eles se espalharam pela terra. Justamente o que eles não queriam foi o que aconteceu. Né? Cada um falando uma língua e cada um no local da terra. Detalhe, quando Deus fala, ele fala, desçamos e confundamos. Plural. Mais uma vez, provando que Deus é plural, Elohim, embora seja único. Ok? Estamos em Gênesis 11. O capítulo termina falando o quê? A descendência de Sem, filhos de Noé, até chegar em Terá, que é o pai de Abraão, Naor e Aram, os três irmãos. O que nos interessa aqui é o Abraão. Eles moravam em Ur da Caldeia. É muito importante situar essa cidade de Ur da Caldeia, que ela era a cidade mais importante da época. Era como Nova York hoje. Ela era o centro intelectual, o centro cosmopolita. Era uma cidade tremenda. E todos os astrólogos, astronomia, né? Eles ficavam estudando o céu, as estrelas, as coisas místicas, tinham vários deuses, um deus para cada dia, era um lugar assim, borbulhava assim, de paganismo, uma coisa louca, que era Ur da Caldeia. E eles vieram de Ur da Caldeia, a família de Abraão, né? Dos semitas, essa família de Terá. O Aram, eram três irmãos, Abraão, Aram e Naor. Aram tinha Ló, a Milca e o Isca. Eram três filhos do Aram. A Milca, filha do Aram, casou com a irmã do Aram. O tio casou com o Naor. E teve Betuel, que foi o pai do Labão e da Rebeca, que acabou depois casando com o filho de Abraão, né? Com Isaac. E o Abrão não tinha filhos, porque a Sarai é estéril. A Sarai, na época ela se chamava Sarai, ela era estéril. Então, o Terá, patriarca, pegou o Abrão com a mulher Sarai, o Ló, filho do Aram, que o Aram tinha morrido, pegou eles e foi para Canaã. Só que houve um desvio de finalidade. Em vez de ele chegar em Canaã, ele subiu, né, de Ur, foi subindo, chegou em Arã, que é, hoje era a Síria. Em vez de descer para Canaã, parou lá em Arã. Não foi. Agora, por que eles queriam ir para Canaã? Se a chamada foi para eles, a chamada já foi para Abraão antes de ir. E depois também diz, Terá morreu, né, então, sei lá quantos anos, e depois disso vem o capítulo 12, que é a chamada de Abraão. Então a gente não sabe se quando Abraão foi chamado, o pai dele já tinha morrido, ou se ele deixou o pai. O que era uma coisa até meio difícil, porque se ele se dispôs a sair de lá e acompanhar o pai, ele devia ser muito ligado com o pai. Naquela época, os pais eram muito figuras importantes, muito respeitadas, né? E quando o Terá saiu com Abraão e com o filho de Arã que tinha morrido, né, o Ló, ele deixou o Naor com a Milca, filha de Arã, lá. Ficou lá. Eles não foram. E o Terá ficou em Arã, onde ele morreu. Ele morreu em Arã, onde hoje é assim. E assim termina o capítulo 11 de Gênesis.